Olá, tudo bem? Mais um vídeo aqui falando sobre Gênesis de 31 a 34, tá? Deixando aí o recado, se você gostou do vídeo, se já viu os vídeos anteriores, curta o canal aí, compartilha esse vídeo, manda aí nos seus grupos de WhatsApp, compartilha no Face, no Instagram, tá? Se você gostou, se foi bom para você, tá? Compartilha com outras pessoas. Hoje vou falar de Gênesis 31 a 34, é a leitura de hoje. Capítulo 31, o título da minha Bíblia é Jacó foge de Labão, né? Jacó decide voltar para a sua terra, né? Depois de muitos anos trabalhando com Labão. E é uma história, é, é quase que um thriller, né? É algo cheio de emoção, cheio de, né? Tem perseguição, tem medo, tem pavor, tem coragem, tem tudo aqui, tudo aqui. O que eu quero destacar é que normalmente se fala de Jacó como, eu já vi pastores, por exemplo, falando de Jacó como um sem vergonha, como um cara que dá nó em gota d'água, né? Como nó cego, como um malandro, né? Jacó já foi muito descrito assim, como um malandro e tudo mais. Mas o que se vê na narrativa de Gênesis é um homem extremamente focado e extremamente trabalhador, tá? Na narrativa que a gente tem aqui, quando Jacó fica irado e se queixa de Labão, ele fala de muito trabalho duro, né? Eu falei que ele ficou muitos anos, ele fica 20 anos com Labão, né? E ele vai falar que, por exemplo, eu nunca levava até você os animais despedaçados, porque ele cuidava das ovelhas, ele que pagava, né, se alguma ovelha morria. Verso 40, o calor me consumia de dia, o frio de noite, o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei na sua casa, trabalhei para você 14 anos em troca das suas duas filhas, sabe? Tem toda uma narrativa aqui de um cara extremamente trabalhador, extremamente dedicado. Em 20 anos, Labão não tem um único motivo de reclamar de Jacó. Em 20 anos em que Jacó cuida das ovelhas de Labão, nunca Labão perdeu uma ovelha, porque se Jacó perdia, ele pagava aquele prejuízo, tá? Na verdade, Jacó foi explorado, né? O texto deixa claro que ele foi explorado por Labão, tá? Então, muitas vezes por causa do nome, tá? E eu já vi estudiosos dizendo que Jacó não significa trapaceiro, como, né? Na verdade, é como se fosse uma piada que é feita com o nome dele, que o irmão dele, Furioso, faz com o nome dele, tá? É como se o nome de Jacó se parecesse com a palavra trapaceiro, por exemplo, enganador, tá? E aí Labão faz isso, né? Como se fosse um bullying. Labão não, né? Esaú faz isso com Jacó como se fosse um bullying. E aí muitas pessoas leem o texto e acham que o nome Jacó significa trapaceiro, enganador, salafrário e tudo mais, tá? Mas o que se tem é um cara extremamente focado, extremamente dedicado ao seu trabalho, tá? Isso é algo bom de se destacar na história de Jacó. Capítulo 32 tem a preparação que Jacó faz para o encontro com Labão. Aí, além de ser um homem focado e trabalhador, você percebe aqui que Jacó é um homem estrategista. É um cara que pensa, que se planeja, é um cara que antecipa, tá? Então ele imagina que Esaú vem contra ele muito furioso, né? E então ele pensa, eu vou aplacar a ira do meu irmão com presentes. Com certeza você já fez isso, né? Com certeza você já fez isso. Você já tentou, confessa, você já tentou aplacar a ira de alguém com presentes, com mimo, né? Com flores, com chocolate, com qualquer coisa, assim. E é basicamente o que Jacó faz, né? Jacó tenta dar presentes para apaziguar a fúria, né? E aí ele vai colocando as coisas, vai mandando para que o seu irmão chegue até ele já, né, com um coração apaziguado, né, tranquilo. Mas algo muito interessante aqui é a oração que Jacó faz a Deus, no versículo 9. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volta para a terra e para os seus parentes, eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que me trataste teu servo.
quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me. Tá? Então, é uma oração tremenda, que muitas vezes não combina com a visão deturpada ou muito rasa que temos de Jacó. Temos aqui um homem extremamente agradecido a Deus e que declara claramente, ó, eu não sou digno de tudo o que o Senhor me deu. Tá? Então, eu convido você a ter um novo olhar para Jacó. Principalmente no verso 22, que vai falar da luta de Jacó com Deus. Tá? Deus ali personificado num homem, né? Uma teofania, né? Uma manifestação visível de Deus. Tá? Tem essa luta com Jacó. E quando Deus abençoa Jacó, ele diz, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Tá? Muitas pessoas dão significados diferentes para esse texto. Tá? Eu anotei do lado da minha Bíblia, quando eu li esse texto, numa vez anterior, eu coloquei assim, eu quero ser abençoado, mas não tenho lutado nem contra Deus, nem contra os homens. Não sou perseverante nas orações, não tenho lutado com Deus, e não sou perseverante nos meus projetos, não tenho lutado com os homens. Tá? Jacó luta com Deus, por quê? Porque ele clama, porque ele intercede, porque ele persevera, porque ele insiste, né? Orai sem cessar, orai com insistência, ele busca a Deus com insistência, é o meu entendimento do lutar com Deus, mas ele também trabalha muito duro, persevera muito nos projetos dele, ele luta com os homens. E isso faz com que ele seja abençoado por Deus. Certo? Temos então no capítulo 33 o encontro de Esaú e Jacó. O encontro de Esaú e Jacó. Dá tudo bem, né? Toda o drama, toda a tensão que Jacó passa, né, antes de se encontrar com seu irmão, né? Esaú chega para ele cheio de amor para dar, já liberando perdão e tudo mais. E Jacó volta para Canaã. E ao chegar lá, ele compra, tá? Tendo voltado de Pandarã, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Por 100 peças de prata, comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado o acampamento. Ali edificou um altar e chamou seu nome El Elohi Israel, tá? O Deus de Israel, ou o poderoso, o Deus de Israel. Jacó chega em Canaã e compra um pedaço de terra onde ele está acampado. Tá? Da mesma forma como o avô dele, né, há muito tempo atrás, havia comprado também um pedaço de terra. São as primeiras possessões que o povo de Israel vai ter na terra que Deus dá a eles por herança. Algo também significativo é que ali ele edificou um altar e chamou o seu nome de o poderoso Deus de Israel. Tá? Jacó, assim como Abraão fazia, assim como Isaac fazia, adora a Deus numa terra idólatra. Tá? Os povos ao redor, as nações ao redor, os acampamentos ao redor, com seus deuses, com seus ídolos, olham e veem Jacó e seus filhos adorando a Deus, edificando um altar de adoração. Essa basicamente é o chamado que Deus tem para nós, é o chamado para a igreja. Nós somos adoradores em terra estranha. Nós somos adoradores no meio de uma sociedade idólatra. Deus nos chama para sermos adoradores como Isaac, como Abraão e como Jacó foram. E finalmente chegamos ao capítulo 34, uma história trágica, terrível, né? Quando Diná é estuprada e os filhos de Jacó, Levi e Simeão. Levi e Simeão se vingam, né? Matando todos os homens da cidade. Tá? Enganam eles, falando acerca, ó, se vocês se circuncidarem, vamos ficar tudo bem, vai poder casar com a nossa irmã, né? Mas era uma cilada, né? Eles se circuncidam, né? Fica lá, né? Debilitados fisicamente, e os irmãos então aproveitam
e entram na cidade, matam todos os homens, tiram a irmã de lá e Jacó reprova isso. Jacó reprova isso. Inclusive, Levi e Simeão depois serão, digamos, amaldiçoados, né? Quando Jacó, ao finalzinho da sua vida, vai abençoar os seus filhos, mas Levi e Simeão, né? Jacó vai se lembrar disso aqui. E ao invés de abençoar os seus filhos, ele, de certa forma, os amaldiçoa, né? Por causa da violência que eles cometeram nesse momento. É isso aí, Gênesis 31 a 34. No próximo vídeo, como eu continuo falando, a partir de Gênesis 35. Um abraço.